Olá, viajantes! Hoje é o nosso primeiro vídeo da série Guia de Viagens por Fermarim. E hoje eu vou falar sobre tipos de viagem. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de falar com vocês, explicar um pouquinho a diferença entre operadoras de turismo e agências de viagens, tá bom? Operadoras de turismo são eles, na verdade, que geralmente têm um contato com os fornecedores. Então, contato com as companhias aéreas, com os hotéis, com as empresas de serviço. E muitas vezes eles acabam até fazendo, comprando antecipadamente aí alguns lugares, né? Uma reserva ou um fretamento, enfim, vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, para garantir um preço melhor, né? Não significa que a agência também não possa fazer isso, ela pode, mas geralmente quem faz isso são as operadoras. E a agência de viagem, na verdade, ela entra para humanizar esse atendimento, né? Então, ela vira aí um link entre o cliente final e a operadora de turismo, né, humanizando o atendimento e aí sendo curador do cliente, ou seja, acompanhando o cliente desde a compra até o retorno da viagem. Esse, pelo menos, é o papel ideal que uma agência de viagens tem que fazer com o cliente, ok? Bom, e aí, gente, não tem diferença financeira, por mais que a gente fale assim, mas tem um intermediário no meio, não tem, tá? Não pode haver essa diferença financeira entre operadora e agência de viagens, né? É óbvio que tudo hoje é negociável, enfim, né? A busca de preço é sempre constante, né? Mas não existe, tá bom? Bom, e aí, gente, eu separei, na verdade, em duas partes, tá? Esse tema tipos de viagem. E eu vou falar primeiro tipos de viagem por objetivo e depois vou falar tipos de viagem por serviço. Tipos de viagem por objetivo, na verdade, é o que você vai fazer no destino que você vai, né? Então, nós temos aí, por exemplo, viagens de negócios, né? Que é business, né? Ou seja, eu vou viajar porque eu preciso fazer uma reunião, porque eu preciso fechar uma compra ou uma venda com uma outra empresa, ou até mesmo vou trabalhar na unidade da minha empresa em um outro, que fica em outro destino, então vou ficar em um tempo maior na outra cidade, né? Então, assim, é o tipo de viagem mais voltado realmente para o mundo corporativo. Eu viajei muito a trabalho, muito, né? Então, são viagens, assim, geralmente mais rápidas, a não ser que a pessoa vá trabalhar no destino, né? Mas é voltada realmente para a empresa. Bom, viagem cultural. Aí é a viagem que a pessoa faz para ir um show, um teatro, uma exposição, uma mostra de arte, enfim, ela vai ali para ter alguma cultura, conhecer, ver alguma coisa diferente relacionada à cultura, né? Por exemplo, em Paraty tem lá, se eu não me engano, é no mês de agosto, que tem a Feira da Literatura, né? Um evento voltado para a literatura, uma semana da literatura, até com autores bem importantes, né? Então, esse é o tipo de viagem que seria cultural. Viagem esportiva. Bom, é o tipo de viagem que a pessoa faz para participar de alguma prova, seja essa pessoa amadora ou profissional, né? E aí muitas vezes a pessoa acaba indo e aproveitando para conhecer também um pouco ali o destino, né? Então, a prova, sei lá, rola no domingo, então eu fico até segunda ou fico até terça para conhecer um pouquinho mais, né? Eu fiz isso aí o ano passado, fui para o Rio de Janeiro correr a meia maratona e aproveitei aí um tempinho, fiquei lá em Copacabana. O tempo não ajudou muito, ajudou para correr, mas não ajudou para turistar. Mas deu para aproveitar. Fui no Museu da Manhã, que eu não tinha ido ainda, embora eu já conhecesse o Rio de Janeiro. Então, assim, foi bacana. E aí a viagem a lazer, na verdade, que é o nosso foco aqui, que a gente tem a viagem a lazer para descanso, né? Ou seja, a pessoa, ela pega em um hotel com uma estrutura bacana e aí ela fica praticamente o tempo todo no hotel, só descansando, só curtindo ali o local mesmo, né? Não quer nem fazer muito passeio. Bom, conhecimento, aí é o que a pessoa quer conhecer tudo, né? Além de conhecer todos os atrativos da cidade, né? Se a pessoa gosta de futebol, ela vai para o estádio de futebol principal da cidade. Se a pessoa gosta, né? Enfim, vai para a igreja, vai para museu, enfim, tudo que ela puder conhecer ali na cidade é esse tipo de viagem que ela vai fazer, que é para conhecer realmente tudo. E aí o interessante é pegar um hotel mais simples, porque praticamente você não vai ficar no hotel, então não faz sentido pagar por uma baita estrutura de um hotel, né? Então pega um hotelzinho mais simples, vai ficar fora mesmo, não vai sentir tanta falta de uma estrutura muito grande, né? Muito bacana. Cruzeiro. Gente, o cruzeiro aí ele pode ser os dois, né? Porque o cruzeiro ele tem uma baita estrutura, uma mega estrutura, mas também ele para nos destinos e você pode descer e conhecer as cidades, né? Óbvio que tem o horário ali que ele atraca e depois que ele vai embora, né? E você tem que estar dentro do navio para ir embora, senão ele já te deixa lá no lugar. Então, assim, mas eu acho que dá para conhecer ser os dois, né? Ser uma viagem de lazer, de descanso
e também ser uma viagem para conhecimento. Bom, aventura, gente, aí é aquela pessoa que adora fazer tudo, né? Aí que realmente não precisa pegar um hotel chique mesmo, né? Porque a pessoa vai ficar fora, vai ir naquelas praias que só se chega fazendo trilha, ou que é super difícil o acesso mesmo de carro, e aí ela vai fazer rafting, ela vai fazer absolutamente tudo, né? Aqui nós temos alguns destinos que são legais para isso, o Bonito é um deles, né? Tem bastante aventura. Fernando de Noronha, né? Porque a gente conta aí com mergulho, então tem outras coisas também aqui no Brasil. Só tem que tomar cuidado com esses destinos de aventura para verificar se, por exemplo, você tem uma criança muito pequenininha, muito picotuca, se dá para levar. Às vezes um idoso também se dá para ir, né? Então é só bom se informar bem, né, antes de ir, para não ter nenhum problema aí de locomoção. Bom, e agora eu vou falar sobre tipos de viagem por serviço, tá? E aí eu quero falar do fretamento, que eu falei um pouquinho lá no começo, quando eu falei de operadora, que é o seguinte: eles já reservam ou já compram antecipadamente alguns lugares para alguns destinos. Bom, por que eles fazem isso, né? Porque eles conseguem fazer uma negociação muito boa de preço, tanto de aéreo, como de hotel, como de serviço, né? Então, geralmente são, o que a gente chama de pacote de viagem, são os mais baratos. Só que assim, qual que é o problema? Não é problema, né? Mas enfim, uma coisa que tem muita gente que não gosta, que na verdade você tem que ficar preso àquilo. Então você não vai poder mudar o horário do voo, né? Você tem que ficar preso àquelas datas que tem. Então é só esse o inconveniente, mas geralmente é o melhor preço, ok? E aí a viagem montada, né? A viagem é montada de acordo com o que você quer, ou seja, eu não quero ficar 8 dias no Nordeste, eu quero ficar 5. Então sim, você vai conseguir ficar 5 dias, né? Óbvio, gente, que muitas vezes a viagem montada, ela até acaba sendo mais barata do que o fretamento, mas a gente sempre fica à mercê aí, principalmente das companhias aéreas, fazerem promoções, né? Então, na verdade, a gente fica refém das promoções deles, né? Então, assim, por isso que eu falo, gente, antecipação é tudo para viagem. Quanto antes você comprar a sua viagem, melhor preço você consegue. Como eu disse, é claro que existem promoções e às vezes você em cima da hora consegue pegar uma passagem barata, mas você está refém da vontade da companhia aérea de fazer a promoção. Então, assim, a antecipação realmente é bem importante. E aí, gente, eu quero falar aqui também umas dicas relacionadas ao destino, né? Aí eu tô falando para quem é de São Paulo, tá? Porque é onde eu conheço, é onde eu estou, né? Então, pro Nordeste, Norte e Nordeste, na verdade, por exemplo, gente, o ideal é ficar pelo menos 5 dias. O aéreo é muito caro pra gente só ir um final de semana. Para lazer, eu tô falando, né? Então, assim, o ideal é ficar uns 5 dias, aproveitar mesmo esse valor que você tá pagando para se deslocar daqui de São Paulo até lá, né? Porque senão você vai só no final de semana, você vai pagar muito caro no aéreo e não vai fazer muito sentido, você não vai conseguir aproveitar a sua viagem. Aí é claro que pra gente aqui em São Paulo, pro sul e pro sudeste, as passagens são mais baratas. Isso eu tô falando das principais cidades, tá? Porque tem algumas cidades também que ficam no interior e aí a malha aérea não é tão grande, então os valores também são um pouco altos. Mas assim, as principais cidades pra gente é mais barato. E aí dá para ficar uns 3 dias, dá para pegar aí uma sexta, sábado e domingo, né, em alguns locais, por exemplo, que não vai custar tanto essa passagem aérea e você vai conseguir aproveitar também bastante o destino, mesmo porque para chegar mais rápido também, mesmo sendo de avião, ok? Bom, é isso. Eu vou deixar aqui o link da lista VIP de WhatsApp, então quem quiser fazer parte, por favor, tá? Clique lá, deixa seu nome, já vai ficar fazendo parte. Importante você cadastrar o nosso número também para que toda a comunicação flua bem, ok? Senão acaba tendo algumas mensagens outras que não chegam. E é isso. Bom, a próxima live eu vou falar de planejamento e documentação. Próxima live não, desculpa, próximo vídeo. Planejamento e documentação, tá bom? Bom, beijos, vem, converse com essa gente e até o próximo vídeo.